Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pela tua graça, pelo entendimento que o Senhor nos tem dado, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, pela salvação. Eu te dou graças porque até aqui nos ajudou o Senhor. A minha oração é para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas seja revelada com sabedoria e entendimento espiritual. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. E o Senhor pode revelar a tua palavra e falar com a tua igreja em toda a face da terra. Revela, Senhor, a tua palavra, manifesta a tua glória. É o que eu te peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar abençoados. Para quem não tem ainda a revista O Mover, pode adquirir através do nosso grupo de WhatsApp, através do nosso site, pela Rádio MGA. Para quem não tem ainda, temos algumas, tá? Quando acabar, essa aqui, volume 1, não vai ter mais. Então, ainda temos algumas. A revista O Mover, do Ministério Graça e Apostolado, o assunto é a soberania de Deus. Temos algumas ainda. Volume 2, a revista O Mover, Não Somos Como Moisés. Então, ainda temos algumas revistas. Volume 2. Essa aqui é muito importante também, a revista O Mover, Santa Ceia ou Páscoa Judaica, onde ensino sobre o que é a Páscoa e o que é a Santa Ceia. Então, a volume 3, ainda temos algumas ainda. E a mais recente, O Mover, o Ministério de Paulo. Aqui eu ensino a graça e o apostolado. Então, para quem não tem ainda, temos algumas ainda na livraria. Só chamar pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo YouTube, entrar em contato e eu te envio pelos correios. Amém? Olha, hoje eu tenho uma ministração nova. Eu já quero ganhar tempo, porque senão o relógio não para, né? Bíblia está aqui, ó. Bíblia, papel e caneta. Pegue um caderno aí para você anotar os versículos, os temas, os títulos, as referências bíblicas. Pega um caderno, uma folha, uma caneta e a Bíblia do lado. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, para toda a terra. Tem pessoas agora em todo São Paulo, interior, outros estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E estamos ao vivo e também em outros países, Estados Unidos, México, Argentina, Angola, Irlanda, em tantos outros lugares. Então, estamos ao vivo para toda a terra pelo YouTube e Facebook. Compartilhe no seu status, tá? Compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, para alcançarmos mais ovelhas de Deus, para ouvirem a palavra da graça de Deus. Olha, o tema hoje presta atenção, hein? Hoje eu quero ensinar, o tema é tão importante, que eu quero ensinar sobre, para quem quer ser um pregador, sobre pregação. Então, hoje o assunto é: pregar não é ler a Bíblia. Esse é o tema de hoje, está aí. Se você acessou o link aí pelo YouTube, estamos ao vivo, você vai ver o link aí, ó. Pregar não é ler a Bíblia. Então, o assunto hoje é para formar pregadores. Você deseja ser um pregador? Deseja ser uma pregadora da palavra de Deus? Então você está no canal certo, está ouvindo a palavra certa, está no momento certo, na hora certa. Deus vai falar com você agora, vai te ensinar. Tá? O assunto hoje tem por objetivo ensinar novos pregadores do Evangelho, da palavra de Deus. Você tem o desejo de ser um pregador? Você quer ser um pregador? Você deseja ser uma pregadora da palavra de Deus? Olha o que Paulo disse aqui em Timóteo. Vamos começar aqui com Timóteo. Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo em 1 Timóteo 6, versículo 3. 1 Timóteo, meia dúzia, versículo 3. Veja aí na sua Bíblia e acompanha comigo. Vamos ver o que Paulo diz. 1 Timóteo, meia dúzia, versículo 3. Paulo disse: se alguém
Não é essa palavra que eu quero. Desculpa, é a palavra errada. É 1 Timóteo 3, verso 1. Desculpa. 1 Timóteo 3, verso 1. Paulo disse: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3, verso 1. Fiel é esta palavra, se alguém aspira. Uma outra versão diz: se alguém deseja o episcopado, quer dizer, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Ora, se alguém deseja o ministério, o que é o ministério? O ministério é Efésios 4, versículo 11. Aqui fala o que é o ministério em Efésios 4, 11. Olha aqui o ministério, ó. Paulo disse: se alguém deseja o ministério. 1 Timóteo 3,1. Se alguém deseja o ministério, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Timóteo 3,1. Se alguém deseja fazer parte do ministério, servir a Deus no ministério, ser um pregador, um mestre na palavra. O que é o ministério? Efésios 4,11. Ele mesmo, ele que é em Cristo, ele mesmo deu uns, olha aqui o ministério, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, o que é o ministério? O ministério é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Este é o ministério do Senhor Jesus na igreja. Está entendendo o que eu estou falando? 1 Timóteo 3,1. Se alguém deseja o ministério. Mas o que é o ministério? Efésios 4,11. O ministério é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores. Aqui está os 5 dons ministeriais. 5 dons ministeriais. Aqui compõe o ministério de Cristo na igreja. O ministério de Cristo na igreja é composto por 5 dons ministeriais. Efésios 4,11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está claro ou não está claro? Isso é Efésios 4,11. Eu vou falar mais uma vez, vou mudar de assunto. 1 Timóteo 3,1. Se alguém deseja o ministério, se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja, excelente coisa deseja. Deseja o ministério. Mas o que é o ministério? O ministério é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui está o corpo ministerial da igreja de Cristo na terra, que é composto por 5 dons ministeriais, a saber, apóstolos são aqueles que têm o dom de interpretar a graça de Deus em Cristo. Profetas são aqueles que têm o dom de trazer a revelação da palavra de Deus. Evangelistas são aqueles que têm o dom de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Pastores são aqueles que têm o dom de cuidar das ovelhas, como Deus disse em Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E mestres são aqueles que têm o dom de ensinar a palavra. Percebeu que nos 5 dons ministeriais, cada um tem o dom para, apóstolo, dom para interpretar a graça de Deus. Profeta, o dom para trazer a revelação da palavra. Evangelista, o dom para pregar, anunciar a palavra, a Cristo. Pastor, o dom para, está percebendo? Que cada um tem um dom para alguma coisa. Por isso que em Efésios 4, olha Efésios 4,12, ó. Efésios 4,12, Paulo foi claro. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Então, na igreja de Cristo, Efésios 1:22, cujo mesmo ele é o cabeça, na igreja de Cristo tem o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de conformidade com Efésios 4:11. Está claro? Para quê e por quê? Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoar o crente,
para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 3 coisas, hein? 3 objetivos. Efésios 4:12. Primeiro, tendo em vista o aperfeiçoamento dos crentes. Tendo em vista o quê? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. O objetivo, Efésios 4:12, é aperfeiçoar os crentes. Segundo, no verso 12, o desempenho, o desenvolvimento do ministério de Cristo na igreja. Terceiro, Efésios 4:12, para a edificação do corpo de Cristo, que em 1 Coríntios 12, Paulo disse que não é um só membro, mas muitos membros. Em Coríntios 12:18, Paulo diz que o corpo não é um só membro, mas muitos. Então olha o projeto, olha o propósito de Deus. Verso 11, Efésios 4:11. Ele colocou na igreja dele apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, interessante que tanto o apóstolo, como o profeta, como o evangelista, o pastor e o mestre, todos têm algo em comum. O que em comum? O que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre têm em comum? Pregar. O apóstolo prega, o profeta prega, o evangelista prega, o pastor prega, o mestre prega. Isso é algo comum dos 5 ministérios. Agora, o apóstolo, o dom é de interpretar a graça de Deus em Cristo. O profeta, o dom é de trazer a revelação da palavra de Deus. O evangelista, o dom é de anunciar, é de pregar a palavra. O pastor, o dom é para cuidar, para acampar as ovelhas. O mestre, o dom é para ensinar a palavra. Mas há algo em comum nos 5 ministérios, que é a pregação. O apóstolo prega, o profeta prega, o evangelista prega, o pastor prega, o mestre prega. Quem está entendendo? Por isso o tema de hoje, olha lá, ó, pregar, presta atenção, hein? Ó, pregar não é ler a Bíblia. A pessoa pode ficar 1 hora lendo a Bíblia. Isso não quer dizer que ela está 1 hora pregando. Quem está entendendo? Diga comigo, pregar não é ler a Bíblia. Então os que querem ser pregadores já aprendem isso, hein? Não adianta você ir num lugar e ficar lendo a Bíblia para 1, para 10, para 50, que ler a Bíblia é uma coisa, pregar é outra coisa. Consegue entender a diferença? Eu vou te mostrar. Eu tenho aqui alguns minutos para te mostrar a diferença. Mas o tema é esse. Diga comigo, pregar não é ler a Bíblia, diz isso. É a primeira coisa que vocês têm que entender. E os que querem ser pregadores da palavra, do evangelho, precisam saber disso. Que pregar não é ler a Bíblia. Tá claro? Você vai pregar para quem? Para uma pessoa? Você vai pregar para quem? Para 5 pessoas? Você vai pregar para quem? Para 10 pessoas? Você vai pregar para quem? Para 50 pessoas? Você vai pregar para quem? Para 1000 pessoas? Diga, pregar não é ler a Bíblia. Isso é preciso ficar claro. Porque ler também a Bíblia, ou um jornal, uma revista, sei lá, um livro, isso quem foi alfabetizado sabe fazer. Presta atenção no que eu vou falar. Para ler a Bíblia, é bom você escrever isso, hein? Para ler a Bíblia, não precisa ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, estar na igreja. Para ler a Bíblia, qualquer um na face da terra que aprendeu a ler, ou seja, que foi alfabetizado, sabe e consegue ler. Está claro ou não está claro? Esquece que eu sou pastor por 1 minuto. Eu sou pastor há 31 anos. Esquece que eu sou pastor, esquece que eu sou apóstolo, esquece profeta, esquece tudo. Esquece tudo, ó. Tô chegando agora, hein? Tô chegando agora. Esquece que eu sou crente. Esquece que eu sou cristão. Esquece por 1 minuto. Ó, tô chegando agora, ó, com a Bíblia. Tô chegando agora. Ó, olha aqui, ó, qualquer lugar. Ó, Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita,
pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu acabei de fazer? Pregar. Amém, irmãos? Não, o que eu fiz? Eu só li. O que eu li? A Bíblia. Diga, mas pregar não é ler a Bíblia. Quem está entendendo? Você percebeu que eu posso ler a Bíblia? E se eu posso, você pode também. Qualquer um pode. Presta atenção, não precisa ser crente para ler a Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia. Aliás, a Bíblia vende em qualquer livraria. Veja onde o Espírito Santo quer te ensinar. Qualquer um pode ler a Bíblia. Qualquer um pode comprar uma Bíblia. Não precisa ser pastor para ler a Bíblia. Não precisa ser crente para ler a Bíblia. Como diz eles, não precisa ser evangélico para ter ou ler uma Bíblia. Não precisa estar numa igreja para ler a Bíblia. Por isso que o Espírito Santo veio dizer que pregar não é ler a Bíblia. Diga comigo, ler a Bíblia eu sei. Diga isso. Quem sabe ler? Então você precisa de um pregador, se você sabe ler a Bíblia? Você precisa estar numa igreja, se você sabe ler a Bíblia? Você não precisa. Mas, Efésios 4:12, para ser edificado, aí você precisa ouvir o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quer ver? Vai lá em Efésios 4:12, volta lá. Volta em Efésios 4:12, ó. Coloca o dedo em Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, para você ser aperfeiçoado, aí já não é ler a Bíblia. Aí, para você ser aperfeiçoado, verso 12, para o desempenho, para o desenvolvimento do ministério, verso 12, para a sua edificação, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, aí não é ler a Bíblia. Precisa do quê? 11, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e do mestre. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Então presta atenção no verso 12. Diga, Efésios 4:12. Olha o que Paulo está explicando e o que o Espírito Santo está falando. Alô? Duas coisas diferentes. Olha o que Paulo está explicando e o que o Espírito Santo está falando. O que o Paulo está explicando? Efésios 4:12. Que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres do verso 11 são dados na igreja, 12, para o aperfeiçoamento dos crentes. É dado, verso 12, para o desempenho, o desenvolvimento do ministério. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é dado para, verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, isso não tem nada a ver com ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, qualquer um que sabe ler, lê. Em qualquer lugar, no ônibus, na casa, no carro, na biblioteca, na sua casa. Ler a Bíblia é só você ler. Tô chegando de novo, hein? Tô chegando de novo. Aí eu vi um livro aqui e Daniel 6. Eu abri, caiu aqui, ó. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Eu preguei? Eu ensinei? Não, o que eu fiz? Só li a Bíblia. Só li. Cheguei aqui, abri, caiu em Daniel 6, verso 22. Eu só li. Então fique bem claro, diga comigo, pregar não é ler a Bíblia. Então, um dos objetivos dessa ministração é te ensinar a ser um pregador da palavra. E a primeira coisa que todos que estão aqui e os que estão online ao vivo na terra, a primeira coisa que um pregador que quer ser um pregador, quer se tornar um pregador ou uma pregadora, a primeira coisa que tem que aprender e entender é que pregar não é ler a Bíblia. Quem está entendendo? Diga, pregar não é ler a Bíblia. Por favor, 1 Coríntios capítulo 4. Deixa eu entrar agora na minha ministração. Isso aqui foi só uma introdução. E você aprendeu na introdução que pregar
Claro que não é ler a Bíblia, claro que não é. Eu posso chegar aqui do nada, eu posso chegar aqui e eu vejo, tem mais um aqui, ó, vou pegar um aqui, olha lá, cheguei aqui, ó, isso aqui é uma Bíblia, hein? Isso aqui é uma Bíblia, então, ó. Caiu em Oséias 4, olha lá, Oséias 4, vou ler o verso 6. Vou ler o verso 6, eu posso ler onde eu quiser, tá claro? Porque tinha um livro ali, quando eu fui ver esse livro é a Bíblia, eu abri aleatoriamente, caiu em Oséias 4, eu vou escolher, como eu vou ler, eu não vou pregar, eu não vou ensinar, em ler eu posso ler onde eu quiser. Então eu vou ler Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu preguei? Eu estou ensinando? O que eu estou fazendo? Lendo. Diga, e pregar não é ler a Bíblia. Dá um sinal se está claro isso para você. Para quem quer se tornar um pregador ou uma pregadora, é a primeira lição, é a primeira aula, é o primeiro item que tem que aprender. Porque senão, você vai achar que vai ler 50 ou 1000 versículos e acha que está pregando. Não, você não está pregando, você só está lendo. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Espírito Santo manda bater nessa tecla. Pregar não é ler a Bíblia. Eu vou te falar o que é pregar. Mas antes de eu te falar o que é pregar, já aprenda que pregar não é ler a Bíblia. Você pode estar com a Bíblia. Você pode ler o que está escrito na Bíblia. Mas você tem que saber que pregar não é ler a Bíblia. Principalmente para os outros. Ô Elaine, você sabe ler, não sabe? Então, se eu for ler com você aqui qualquer lugar da Bíblia, você lê tanto a Bíblia como um livro, como uma revista, como um jornal. Não é? Ou você só sabe ler a Bíblia? Se for um livro, você não sabe ler? Se for um jornal, você não sabe ler? Se for uma revista, você não sabe ler? Então, é preciso ficar claro que pregar não tem nada a ver com ler a palavra. Você não pode... tem pessoas que moldam ou anotam vários versículos e lê para a igreja, ou esta, ou aquela, sei lá onde, lê vários versículos achando que está pregando, mas não está pregando. Por quê? Porque pregar é anunciar. Se não anunciou nada, então não pregou nada, ainda que tenha lido 1000 versículos. Pegou? Você pode ler um versículo, você pode ler um capítulo. Deixa eu ser mais claro. Você pode ler um versículo para as pessoas. Você pode ler 1000 versículos para as pessoas. E se as pessoas sabem ler, pior ainda. Porque você está lendo para quem sabe ler. E não pregou? Nada. Por isso que pregar não é ler a Bíblia, porque as pessoas sabem ler. Alô? Vamos aprender com Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios, hoje eu estou bom para errar, hein? Não é capítulo 4, é capítulo 2, versículo 4. Desculpa. 1 Coríntios 2, verso 4. 1 Coríntios 2, verso 4. Vamos aprender com Paulo. O apóstolo Paulo disse: a minha palavra... Quando ele diz a minha palavra, já é algo pessoal. A minha casa, a minha roupa, o meu. Então o meu não é de Deus. O meu microfone, o meu blazer, a minha caneta, então não tem nada a ver com Deus. A minha palavra, quer dizer, o que ele falava, não tem nada a ver com o que está escrito. Está percebendo? A minha palavra. O que eu falo. 1 Coríntios 2,4. Paulo diz: a minha palavra circule na sua Bíblia e a minha pregação. Aqui já é outra coisa. Marca na sua Bíblia aí, ó. Tanto é que tem uma vírgula. A minha palavra, vírgula, que é uma coisa. E a minha pregação, que é outra coisa. A minha pregação, quer dizer, o que eu prego, o que eu anuncio, o que eu divulgo,
Está percebendo como que é diferente de ler a Bíblia? Eu posso ler um versículo para vocês, eu posso ler 10 versículos para vocês, eu posso falar, abre aí em João, abre aí em Gálatas, abre aí em Efésios, abre aí em Colossenses. Eu posso falar mil versículos. Eu posso ficar meia hora aqui, posso ficar 1 hora, posso ficar 5 horas falando, abre em João, abre em Gálatas, abre em Efésios, abre em Coríntios, abre em Romanos. E eu posso ler para vocês, ou com vocês, 1000 versículos, ou 5000 versículos. E não ter pregado nada. É bom você escrever isso. Porque a pregação tem um objetivo. O que eu falei? A pregação tem um foco. O que eu falei? Diga bem forte, como assim? Ó, estou chegando, hein? Estou chegando no Ministério Gaspostolado para pregar para vocês. Se eu vim pregar para vocês, eu tenho que ter um objetivo. Se eu vim pregar para você, eu tenho que ter um foco. Em outras palavras, sobre o que eu vou falar com vocês? É o foco, é o objetivo. Não tem nada a ver com ler 1000 versículos para vocês, porque ler vocês sabem ler. Então, estou chegando, hein? Eu vim pregar hoje no MGA, no Ministério Gaspostolado aqui em Santo André, em Brasília, em São José dos Campos, no Pernambuco, Rio de Janeiro. Aonde eu for, na Assembleia de Deus, na Batista, na Quadrangular, aonde eu for para pregar, na rua, em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, na praça, numa casa, numa sala, como eu comecei, aonde eu for pregar, eu preciso ter 3 coisas. Diga, objetivo, foco, diga, o assunto central. Ou seja, sobre o que eu vou falar? Para que eu comece uma anunciação, uma pregação. Então, os que querem ser um pregador de verdade, têm que aprender isso. Digam, por quê? Porque não adianta alguém chegar aqui ou em algum lugar e começar a ler versículos para vocês, porque ler vocês sabem ler. Mas eu não estou dizendo aqui no MGA. Não adianta você chegar na Batista, na Quadrangular, na Católica, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus e começar a ler versículos, porque todo mundo na terra sabe ler. Diga, eu não vim aqui aprender a ler. Diga isso. Diga, eu vim ouvir uma pregação da palavra de Deus. Diga, que tem um objetivo, que tem um foco, que tem um assunto central, para que Deus fale comigo. Esse é o objetivo da pregação. Me dá um sinal quem está entendendo. Está percebendo que pregar não tem nada a ver com ler a Bíblia. Porque eu posso pregar sem a Bíblia. Porque pregar é anunciar. A quem? 1 Coríntios 2, olha lá. Pregar é anunciar? Então vamos ver aqui. A quem ou o quê? 1 Coríntios 2. Diga, pregar é anunciar. Diga, o quê? Diga, a quem? Coríntios 2, verso 1. Olha lá. Coríntios 2, 1. Eu, quem está falando? Paulo. Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco aonde? Na Batista? Na Quadrangular? Na Assembleia? No MGA? Na praça? Numa casa? Numa sala? No hospital? Aonde eu fui? Não importa o lugar. O que importa é, quando eu vim ter convosco. Não importa o lugar, não importa onde. O que importa é as pessoas. O que importa é o convosco. Convosco diz respeito a pessoas. Se as pessoas estão aqui, estão lá, estão acolá, não importa. Está numa praça, está num trem, está num ônibus, está numa casa, está numa igreja, não importa onde está. O que importa é quando eu vim ter convosco. O que importa é se eu vou ter com você, singular. Convosco, plural. É isso que importa. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos. Olha lá. É isso que é pregar. Quando eu fui ter convosco, eu não fui ler para vocês a Bíblia.
Eu fui anunciar. Coríntios 2:1. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o quê? O que Deus fez através de Jesus, que é o testemunho de Deus. O que Deus fez através de Jesus? Deus te salvou através de Jesus, Deus te libertou. É isso que ele está falando. Quando eu fui ter convosco, anunciando para vocês o que Deus fez por vocês através de Cristo. É isso que ele está falando. Coríntios 2:1. Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, como um filósofo, Sócrates, Platão, Freud. Não, eu não vim como um filósofo. Não. Verso 2. Porque eu nada me propus saber entre vós. Em outras palavras, quando eu fui ter convosco, verso 2, eu me propus nada saber entre vós. Quando eu fui ter convosco, eu me propus não te conhecer segundo a carne. É isso que ele está falando. O que me importa se o seu cabelo é comprido, se é curto, se você é do sexo feminino, masculino? Importa o quê? Verso 1, porque eu vim anunciar o testemunho de Deus. Eu não quero saber se você é fêmea ou se você é macho. O assunto aqui não é se o seu cabelo é curto ou comprido. O assunto aqui não é se você é gordinho ou magrinho. O assunto não é esse. O assunto é anunciar o testemunho de Deus. Está vendo o foco da pregação? Que não tem nada a ver com ler a Bíblia. Quem está entendendo? Verso 2. Coríntios 2:2. Pois eu nada me propus saber entre vós. Olha o objetivo, olha o foco. Senão a Jesus Cristo. E não é o de Nazaré. É o crucificado. É o que trouxe resultado para o mundo. Porque o de Nazaré não trouxe resultado para o mundo. Entendeu o que é que eu explico? Vou explicar. O Jesus de Nazaré não trouxe resultado para o mundo. Ele trouxe resultado para o cego Bartimeu, que ficou curado. Ele trouxe resultado para os 10 leprosos. Ele trouxe resultado para a mulher de Marcos 5, que tinha o fluxo de sangue. Ele trouxe resultado para o paralítico. Para eles, ele trouxe resultado. Então, o Jesus de Nazaré não trouxe resultado para o mundo. Mas Cristo, na cruz, o ressuscitado, perdoou os pecados, justificou, reconciliou. Ele trouxe benefício, resultado para o mundo. E para sempre. Olha a diferença. Você está percebendo que eu não estou lendo, eu estou te mostrando na Bíblia e trazendo a anunciação. Eu não estou, porque lê, ó. Irmãos, quando eu fui ter... Eu não vim ler, porque ler você sabe. Você pode ler na sua casa, é ou não é verdade? Você não vem aqui, você não me ouve, você não me assiste para ver eu ler a Bíblia, porque você sabe ler a Bíblia. Você vem aqui, você me ouve, você me assiste para ouvir o que Deus tem para falar com você através de mim. Porque esse é o princípio. Deus usa homens para falar com homens. Usou Moisés, usou Davi, usou Salomão, usou Samuel, usou Paulo, usou Pedro, usou Jesus, usou os profetas. Então o princípio é esse. Ninguém ia ouvir Moisés porque Moisés era bonito. Iam ouvir Moisés para receber a direção de Deus, a palavra de Deus. Mas não é mais Moisés, Moisés morreu. E além de Moisés morrer, mudou a aliança. Não é mais nem Moisés nem a lei, mudou. Diga bem forte, mas o princípio é o mesmo. Então não é mais Moisés, não é a lei, é Paulo e é a graça. Ele não usou Moisés porque Moisés morreu, ele usou Paulo. Não é mais a lei, é a graça, não tem problema, o princípio é o mesmo. Ele continua usando homens para falar com homens. Está claro ou não está claro? Agora, ele não vai usar um homem para ler ou para fazer o que você já sabe. Porque você sabe ler. Eu não vim ler para você e nem ler com você. Só quem está entendendo o nível do entendimento. Eu não vim ler para você, porque você sabe ler. Eu não vim ler para você e nem vim ler com você. Olha o foco, olha o objetivo. Olha o assunto central, Coríntios 2:1. Eu vim anunciar o testemunho de Deus. E para anunciar o testemunho de Deus, eu não preciso da Bíblia. Porque para anunciar o testemunho de Deus, eu não preciso ler a Bíblia. Porque eu já sei qual que é o testemunho de Deus. Que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para te justificar.
Isso é Romanos 4:25. Você não precisa nem abrir, você não precisa nem ler. Eu vim te anunciar o que Jesus já fez por nós, por mim e por você. Eu vim te anunciar que você já é salvo pela graça de Deus. Eu não vim ler a Bíblia com você ou para você. Eu vim te anunciar o testemunho de Deus. O que Deus já fez em Cristo por você, por mim e por nós. Tá claro? Então por que você usa a Bíblia? Para você não achar que eu estou mentindo ou inventando. Então eu uso a Bíblia para você conferir. Para você, a Bíblia é como uma arma para mim. É para você ver que eu não estou mentindo. Eu não estou aumentando, eu não estou tirando, eu não estou inventando. Então ninguém pode falar, ele diz lá, eu não digo lá, está escrito. Confere na sua Bíblia. E se você conferir, aí você já não pode falar que eu digo lá ou digo acolá. Está escrito na palavra de Deus. Então eu não vim ler para você e nem ler com você. Então por que você usa a Bíblia? Para você saber que eu não estou mentindo, inventando, aumentando ou tirando. Você acompanha comigo. Quando eu leio Efésios 2:8, você é salvo pela graça. Não está escrito você, está escrito pois. Então tudo bem. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isso não vem de vós, vírgula, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. É só conferir, ver se eu estou mentindo, aumentando, tirando. É só você conferir. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito, eu creio. Então eu não vim aqui como um professor de português te ensinar a ler a Bíblia. Eu não vim te alfabetizar, eu vim te anunciar o testemunho de Deus. 1 Coríntios 2:1, eu não vim te alfabetizar. Eu não vim te ensinar a ler. Então o que eu vim fazer aqui, ou o que eu faço em qualquer lugar que eu vou? Eu não vou ensinar alguém a ler. Eu vou, Coríntios 2:1, anunciar o testemunho de Deus. E como é que eu anuncio? Como Paulo, não com sublimidade de palavras, nem de sabedoria. Verso 2, pois me propus nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado ou ressuscitado, como você quiser. Posso ouvir um amém? Agora coloca o dedo no verso 4, porque graças a Deus o 3 não é o meu motivo. Foi o de Paulo um dia, mas não é o meu. Verso 4, 1 Coríntios 2:4. A minha palavra, já te expliquei, isso é algo pessoal, a minha, de Paulo. E a minha pregação, o que eu prego, o que eu anuncio, aprenda com Paulo, não consistiram, a minha palavra e a minha pregação não estão fundamentadas, não estão baseadas, não estão alicerçadas, não consistiram em chaveco, em indução, em manipulação, em lavagem cerebral, ou seja, em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que ele está dizendo? O que eu vim pregar e anunciar não é a minha sabedoria, eu que sou inteligente, eu que sou culto, eu que estudei. Não! Verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, vem de persuasão, persuadir. Provar o contrário, persuadir. O que é persuadir? O vendedor, ele vende uma caneta para quem nem quer e nem precisa. Isso é persuadir. Boa noite, você quer comprar essa caneta? Não, mas você pode usá-la uma hora. Quer dizer, naquela hora ele não precisa e não quer. Quando ele fala, você pode usar uma hora, aí ele já está persuadindo. Aí a pessoa fala, então me dá uma aí. Isso é persuadir. Quer comprar a caneta? Não, mas você pode precisar dela uma hora, hein? Então me dá uma. Isso é persuadir. Quem entendeu? O que Paulo está falando? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Aqui já é outro assunto do verso 1. O verso 1, ele veio anunciar o testemunho de Deus. Anunciar, que é a pregação. Verso 4, a pregação. Mas essa pregação, verso 4, ela é provada, demonstrada pelo poder do Espírito Santo. Não é, ele já falou no verso 4, não é uma sabedoria humana.
Tem pessoas, quantas? São 31 anos de ministério. Quantas pessoas já me falaram e falam para a pastora, falam por aí, ou falam entre si, entre vocês, nossa, ele até se transforma, nossa, o rosto dele muda, nossa, a autoridade que ele tem. Teve uma irmã que falou assim, nossa, o pastor está brabo hoje. Não é brabo não, é autoridade para falar a verdade. Está claro ou não está claro? Às vezes tem que desmascarar a mentira. Tipo a oração de Maria, rogai por nós pecadores. Tem que ter autoridade para desmascarar uma mentira. Tem que ter autoridade para desmascarar uma heresia. Então não é brabo, é a autoridade do Espírito Santo. Quem está entendendo? Para falar a verdade. Você tem que ter autoridade. Você tem que ter punhos, tem que ter firmeza. Senão ninguém crê em você, ninguém acredita em você. É a piada do palhaço, né? Do circo e da igreja. Conhece a piada do circo e da igreja? Diz que tinha uma igreja que estava esvaziando. As pessoas pararam de ir para a igreja para ir para o circo. Nossa, os crentes pararam de ir na igreja para ir para o circo. E o pastor ficou preocupado, porque as pessoas passavam em frente à igreja e entravam no circo lá na frente. Dia de culto, as pessoas passavam em frente à igreja e não entrava, entrava lá no circo. E o pastor foi olhar assim, as pessoas passavam direto pela igreja e ia no circo. Até que o pastor foi lá falar com o palhaço. O pastor foi lá no circo e falou assim, ô seu palhaço, tudo bem? Tudo bom? Ó, eu sou o pastor da igreja. O palhaço falou, eu sei, o senhor é o pastor. É, eu sou. Ô palhaço, eu vim te perguntar uma coisa. Por que as pessoas estão deixando de vir na minha igreja para vir aqui no seu circo? Nem Bíblia você usa. Eu estou com a Bíblia, eu estou lendo, estou mostrando. Por que estão deixando de vir na minha igreja para ir no seu circo? Aí o palhaço pôs a mão no ombro do pastor. Falou assim, sabe o que é, pastor? É que lá na sua igreja, você fala uma verdade que parece mentira. Ninguém crê. E aqui no circo, eu falo uma mentira que parece verdade. Então todo mundo vindo aqui no circo. Moral da história. Um pregador precisa ter punho, convicção espiritual, autoridade espiritual, para tapar a boca de falso profeta, como Paulo disse para Tito, para Timóteo, para tapar a boca de falso profeta, para tapar a boca dos hereges que torcem a palavra, para tirar a mentira e estabelecer a verdade. Então um pregador é um homem de Deus que tem que ser ungido pelo Espírito Santo. Não pode ser um boca aberta. Tem que ser uma pessoa de punho firme, forte. Você vê que cortaram a cabeça de João Batista. Você vê que prenderam Paulo e Silas. Você vê que prenderam a Pedro, a João. Mas punho firme. Você vê que o Elias entrou na caverna, a Jezabel ameaçou ele, mandou um bilhete dizendo que ia matar. Então o Davi foi ameaçado por Saul. Você tem que ter punho firme. Convicção espiritual. Por isso que em Coríntios 2,4, o Paulo disse, em outras palavras, eu não só vim pregar. Última linha do verso 4. Eu vim demonstrar o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é o quê? É força, é fé, é autoridade, é convicção espiritual. Você quer ver esse poder do Espírito Santo? Olha aqui em Atos, ó. Volta um pouquinho aí. Atos capítulo meia dúzia. Você quer ver? Você quer ver a demonstração do Espírito e fé, como Paulo disse? Atos 6. Olha um exemplo aqui, ó. Atos 6, versículo 8. Olha um exemplo ó, de poder do Espírito Santo. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns, isso pode acontecer com um pregador. Já se levantaram muitos contra mim. Mas nunca, já passou 31 anos, nunca ninguém me envergonhou, nunca fui envergonhado, nunca ninguém tapou minha boca. Nunca. Não por soberba, não por orgulho, não por presunção. Então por quê? Porque eu estou firme no que está escrito. Eu tenho convicção espiritual e eu tenho autoridade para anunciar a verdade. E quando você anuncia a verdade, segundo Coríntios 13, 8, ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor dela. Quando você tem autoridade, quando você tem convicção, o Espírito Santo te reveste. Você tem força espiritual. E aí não tem para ninguém. Era o que aconteceu com Estevão. Ó, Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns
que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Verso 11, aí subornaram alguns homens para dizer que ele estava mentindo, aí inventaram, apelaram, traduzindo. Quem entendeu? Mas você percebeu o Coríntios 2,4, lá em Atos 6, 8 e 10, na vida do Estevão? Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. O Coríntios 2,4, você vê exemplo em Atos 6, verso 8 e 10. Ninguém resistia à unção do Estevão, ninguém resistia ao que ele falava, não tinha como tapar a boca dele. Quem está entendendo? Por quê? Coríntios 2,4. Tanto a pregação de Estevão como a de Paulo não consistia em palavras humanas, sabe? Ensaiada em casa. O que eu vou falar hoje à noite? O que eu vou ler hoje à noite? Você precisa depender do Espírito Santo. O que eu falei? Você não pode depender da Bíblia. Você precisa depender do Espírito Santo. Lá em Atos 6, 8 e 10, Estevão não tinha Bíblia. Mas ele tinha o Espírito Santo. Você não pode depender da Bíblia. E se tirarem a sua Bíblia? E se queimarem a sua Bíblia? E se roubarem a sua Bíblia? E se você perder a sua Bíblia? Você não pode depender da sua Bíblia. Você tem que depender do Espírito Santo. Uma vez eu fui pregar na Igreja Batista, no Jardim Irene, em Santo André. Fui pregar na Igreja Batista. Levei minha melhor Bíblia, uma Bíblia Scofield, importada, capa de couro. Falei, eu vou levar minha Bíblia bonita, tal, né? Eu não vou levar uma Bíblia rasgada, colada com durex. Levei a Bíblia lá, na Igreja Batista, para pregar. Aí cantaram louvores, oraram. Aí o pastor falou assim, agora a palavra está com o pastor Marcos. Quando eu fui pegar a Bíblia, eu estava sentado. Quando eu fui pegar a Bíblia para subir no púlpito, o Espírito Santo falou, deixa a Bíblia aí. Isso eu não vou esquecer nunca. Fui pregar na Igreja Batista do Jardim Irene, em Santo André, São Paulo, Brasil. Peguei minha Bíblia Scofield, importada, ia pregar à noite. Não vou com uma Bíblia rasgada, colada com durex. Não que as minhas sejam, mas eu não vou. Você me entendeu? Peguei minha melhor Bíblia. Esperei o momento da pregação. Cantaram, oraram. E aí o pastor falou assim, agora eu quero passar aqui, chamar à frente aqui o pastor Marcos para ministrar a palavra. Quando eu fui levantar da cadeira e pegar na Bíblia, a Bíblia estava do lado. Eu sentado, a Bíblia do lado. Quando o pastor me chamou, eu não sabia que ia acontecer isso. Vai vendo, hein? Eu não falei que você não pode depender da Bíblia? Tem que depender do Espírito Santo? Quando o pastor disse, eu quero chamar aqui o pastor Marcos. Quando eu estava sentado, quando eu fui pegar a Bíblia, eu ouvi assim, deixa a Bíblia aí. E minha mão já estava indo para pegar a Bíblia. Você precisa ver como que eu... Vixe, quando eu fui, deixa a Bíblia. Eu disfarcei, porque eu estava indo pegar a Bíblia. E ele falou para deixar a Bíblia lá. Minha mente falou o quê? Como que você vai pregar agora? Se a Bíblia está aqui. Ele mandou deixar, em fração de milésimos de segundo. Milésimos. Aquela batalha espiritual. E agora? Como é que eu vou subir no púlpito? Minha Bíblia... E eu tinha que subir no púlpito. E Deus mandou deixar. O que você está entendendo? Aí eu lembrei de Marcos 13, 11. Onde Jesus disse, não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. 2h30 ministrando. Teve um pastor teólogo que perguntou para o pastor Sueli, aonde que ele fez teologia, em qual faculdade? Nem Bíblia ele usa. Claro que eu não usei, ele mandou deixar lá. Ele mandou deixar a Bíblia. Estão entendendo? Diga pela fé, eu preciso depender do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ter conhecimento. Paulo disse que tem que ter o pleno conhecimento. Eu estou dizendo que você tem que depender do Espírito Santo, porque é a hora que você não tiver Bíblia. Por exemplo, na praia. Vou tomar um banho de sol,
Um banho de mar na praia. Aí você vai na água, entra, volta, senta na areia, põe a sua toalha lá. De repente o sorveteiro passa com o carrinho lá. Ô irmão, me dá um sorvete aí. Ô abençoado, dá um sorvete. Aí o sorveteiro fala, abençoado? Por que você me chama de abençoado? Pronto, você não tem Bíblia agora. Você tem que explicar para ele. Você não chama ele de abençoado? Quem está entendendo? Na praia, de sunga. Sei lá do que você está na praia, de shorts, sei lá. Mas na praia. Ou você vai falar para um sorveteiro, não, irmão, peraí que eu vou lá buscar a Bíblia. Aonde está? Não, está lá em Santo André, 2h30 de viagem, daqui a pouco eu volto. Você vai deixar o sorveteiro lá para ir buscar a Bíblia na sua casa? Diga, eu preciso depender do Espírito Santo. Você está entendendo? Está claro ou não está claro? Então, 1 Coríntios 2,4, vou mudar de assunto. Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não dependeram, não se apoiaram, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Traduzindo, o tema hoje, pregar não é ler a Bíblia. Olhando para Coríntios 2,4, quem vai pregar, verso 1, vai anunciar o testemunho de Deus, vai anunciar o que Deus fez. Deus te salvou em Cristo, Deus te libertou em Cristo, Deus te abençoou em Cristo, Deus te fez uma nova criatura. Você vai anunciar o testemunho de Deus, anunciar. Logo, pregar é anunciar. Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação, aquilo que eu anunciava, não foi feito de qualquer jeito, não foi a minha sabedoria, não foi a minha capacidade. Verso 4, foi demonstração do Espírito, e de poder. Amém? Está claro ou não está claro? Vamos ler mais um texto aqui, 2 Timóteo capítulo 4. Diga comigo, pregar não é ler a Bíblia. Quem é que está entendendo isso? Porque de repente você pode estar sem a Bíblia. E como é que você vai pregar? Você vai falar o quê? Não vou pregar porque eu estou sem Bíblia. Você não pode falar isso. Diga, eu posso estar sem Bíblia, mas o Espírito Santo está em mim. Está claro aí? Está claro ou não está claro? Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então você pode estar sem Bíblia. Diga, mas nunca sem o Espírito Santo. De repente você está em algum lugar sem Bíblia. Mas você não tem como estar em um lugar sem o Espírito Santo. Quem pode falar, papai? Diga, eu posso estar em algum lugar sem a Bíblia. Diga, mas nunca sem o Espírito Santo. E de quem que você tem que depender? Está claro ou não está claro? Por quê? João 14,26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João 16,13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então diga, eu posso estar sem a Bíblia. Diga, mas nunca sem o Espírito Santo. Então isso quer dizer que em qualquer lugar, ou independente do lugar que você estiver, você pode pregar, você pode anunciar. Você pode estar sem a Bíblia, mas nunca sem... Diga, papai. Não é bom saber disso? Segundo Timóteo 4, o tema hoje, o assunto, diga, pregar não é ler a Bíblia. Isso está claro para você? Pregar é anunciar a Cristo, anunciar o que Cristo fez, anunciar o que Deus fez por você em Cristo, anunciar. Isso é pregar, que é diferente de ler a Bíblia, né? Segundo Timóteo 4, quem já achou? Verso 2. Circule na sua Bíblia no verso 2, prega a palavra. Pregar não é ler a Bíblia. Prega a palavra. Que palavra? Diga o que está escrito. Por isso você tem que ter conhecimento. Colossenses 1. Ora para que sejais cheios do pleno conhecimento. Por quê? Porque você vai precisar pregar a palavra. Deixa o Timóteo aberto, acha em Colossenses. Aqui, olha lá. Deixa o Timóteo aberto. Não fecha o Timóteo, não. Volta aí algumas páginas. Colossenses 3,16. Olha o que Paulo ensinou.
Deixa o Timóteo aberto. Abre em Colossenses 3,16. Ó. Circule aí, ó. A palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Palavra de Cristo. 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Que palavra? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Está claro ou não está claro? 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Diga, qual a palavra? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Hã? Qual a palavra de Cristo? Coríntios 2,1. Anunciar o testemunho de Deus. Isso é pregar. Anunciar o que Deus já fez por ele. O senhor está fazendo caminhada lá, de repente para tomar água. Não tem uns negocinhos de tomar água ali? Então, já fui lá. O senhor vai tomar água e chega, abençoado, tá, começa a conversar, aí começa a falar para ele. Mas sem Bíblia, é. E a caminhada? A caminhada você faz depois. Paulo disse, aproveitai bem cada oportunidade. Caminhada você faz depois. Às vezes você foi caminhar só para encontrar com ele, para pregar para ele. Mas eu estou sem Bíblia. Pregar. Abençoado, você já é salvo pela graça. O Espírito Santo já habita em você. Nossa, eu fiquei tão contente quando o Senhor me falou aquilo, porque ele é uma ovelha. Paulo diz que o Espírito testifica com o Espírito. Então você começa a falar boas novas do Evangelho, ele fica feliz, ele fica contente. É isso que é pregar. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Agora presta atenção. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como que ela vai abundar em você? Do nada. Então você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Está claro? Colossenses 3, volta aí, ó. Colossenses 1, verso 10. Volta uma parte. Colossenses 1, 10. Colossenses 1, 10. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, sublinha, e crescendo no conhecimento de Deus. Como é que você vai conhecer? Então você tem que ler, você tem que estudar. Você conhece, você estuda. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Quem recebe, diga eu recebo. Agora presta atenção, hein? Não adianta você falar, eu recebo a palavra de Cristo abundando em mim, se você não lê a Bíblia, não ouve a palavra. Imagina a pessoa mora no deserto, mora numa ilha sozinho. Aí eu vou lá pregar para ele. Preguei só 5 minutinhos. Aí ele pega e fala assim, eu recebo a palavra de Cristo abundando em mim. Mas ele não tem nem Bíblia. Ele nem leu e nem ouviu. Como é que a palavra vai abundar nele? Então só tem 2 maneiras, quer aprender? Só tem 2 maneiras da palavra abundar em alguém. Ou lendo, estudando, ou... Por isso Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir. Está claro aí? Então olha o Colossenses 3,16, estou terminando. Colossenses 3,16. Para a palavra de Cristo abundar em alguém, só tem 2 maneiras. Ou a pessoa lê a Bíblia, estuda a Bíblia, conhece a palavra de Deus, se dedica, tem uma devoção. Por quê? Se eu já estou há 31 anos no ministério e você está chegando agora, logo você não conhece o que eu conheço. Pelo tempo, né? São mais de 30 anos lendo todos os dias a Bíblia. Alguém pode dizer, nossa, eu comecei a ler a Bíblia faz 1 mês. Então como é que 1 mês de Bíblia você vai entender o que eu entendo há 31 anos que eu estou lendo? Não tem como. Está claro? Por isso, aí é o Colossenses 1,10. Você tem que crescer no conhecimento. Para quê? Para Colossenses 3,16. Para que a palavra habite em você abundantemente. E se a palavra abundar em mim, o que vai acontecer? Aí o 2 Timóteo 4,2 que eu falei para você não fechar. Aí, prega a palavra. Insta tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Está claro ou não está claro? O que o Espírito Santo veio falar para vocês hoje é que, diga, pregar não é ler a Bíblia. É bom você escrever aí, diga, pregar é anunciar. Diga isso. Pregar é anunciar. Diga, pregar é divulgar. Então você pode divulgar, ou seja, você pode pregar com a boca, você pode divulgar com a boca. Você pode pregar pelo WhatsApp, pregar e divulgar. Você pode divulgar, coloca no grupo da família. Pastor, eu queria tanto pregar para os meus irmãos,
queria tanto pregar para minha família, mas, irmão, você não vai lá na hora do almoço, irmãos, e dessa noite pegar a Bíblia. Não é isso que eles vão pensar, falar que você é fanático. Como é que você vai pregar para a família? Vai no grupo da família e escreve um versículo lá. Escreve lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, dom de Deus. Efésios 2:8. Você está anunciando para eles. Isso é pregar. Diga, pregar é anunciar. O que você pensava que era pregar? Que você ia no estádio do Maracanã e chegava lá para 100 mil pessoas e... Pode até ser assim, mas ninguém começa grande, né? Ninguém nasce grande. Pregar, aliás, você nunca vai pregar para 20 pessoas se primeiro você não pregou para uma, para duas. E isso é inteligência de Deus, né? Não tem a IA, que é a inteligência artificial, essa é a ID, é a inteligência de Deus. Ou seja, Ele nunca vai confiar a você 50 ovelhas se você não pregou nem para uma. Quem pegou essa? Você acha que Deus vai dar 100 pessoas na sua mão se você não pregou nem para duas? Ai, pastor, eu morro de vergonha. Pastor, eu tenho... Ele nunca vai te dar 100. Tá claro? Agora, claro, agora, porque Deus é inteligente. É a ID, essa aí. Não é a IA, é a ID. É a inteligência de Deus. Agora, se Deus está vendo que você tem pregado para uma, Deus está vendo que por ano você tem pregado para duas, pregado para três, tem reunido às vezes numa rodinha, num aniversário, pregado para 4. Deus está vendo que você foi na casa de sua tia, chegou lá comer uma pizza e depois na cozinha ali na sala e tinha 5 pessoas, você pregou 6. Então de 1 vai para 2, de 2 para 5. Mas nunca vai do 0 para 100. Porque um carro não começa do 0 já a 100 por hora. E ninguém já começa correndo, você começa andando. E depois você vai correndo. Assim também é um carro. Assim também é as coisas de Deus. Mas que todos entendam e saibam. Deus nunca, isso nunca aconteceu na Bíblia. Ele nunca vai te confiar 1000 pessoas se você não pregou ou não ensinou 1, 2. Ao passo que você vai falando com uma, anunciando para 1, para 2, para 3, Deus vai confiando a você mais ovelhas. Quem entendeu? Amém? Então diga comigo, pregar é anunciar. Diga, pregar é divulgar. Então você tem que praticar. Você que quer ser um pregador, você tem que praticar, divulgar. Divulga no WhatsApp, divulga no Facebook, divulga no YouTube, divulga no TikTok, divulga no Kawaii, fala Kawaii. Divulga. Porque às vezes a palavra pregar é meio forte, né? Nossa, pregar. Mas pregar é divulgar. Pregar é anunciar. Anunciar o quê? Anunciar é falar que alguém é salvo. Ô João, você sabia que você já é salvo pela graça? Como assim? Aí você explica, você começa a anunciar para ele. Isso é pregar. Pregar não precisa pôr um paletó, uma gravata e subir num púlpito, meus irmãos, nessa noite. Não, irmão. Pregar é anunciar, é divulgar. Está claro ou não está claro? Pregar a Cristo. Diga, pregar a Cristo. É anunciar a Cristo. Diga, divulgar a Cristo. Como é que você divulga? Não sei. No boca a boca, num folheto, mandando uma mensagem. Você está divulgando a Cristo. Você está pregando. É o 2 Timóteo 4:2. Você está pregando a palavra. Quem entendeu? Dá uma salva de palmas ao Senhor quem entendeu nessa noite. E vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou primeiro por todos que estão online agora em algum lugar na face da terra. Os que estão aqui em Santo André, os que estão em alguma cidade do Brasil, em algum estado do Brasil, seja perto, seja longe, os que estão em outras nações. Primeiro eu quero te agradecer pelos que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir essa palavra, para ouvir essa instrução. Graças te dou, Senhor, porque é a tua vontade e o teu propósito que prevalece. A tua graça nos alcançou. E aqui nós estamos para divulgar, para anunciar essa sua graça em Cristo Jesus. Que a tua graça seja com todos que estão aqui e com todos que estão online até agora, ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook. Divulguem, espalhem a graça de Deus para que Deus seja exaltado e glorificado.
Amém? A graça de Deus seja com todos vocês e até domingo às 6 da tarde, culto de louvor e adoração. Tem que ser a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Quem aprendeu nessa noite? Graça e paz.